vou começar aplicando uma base bem mais clara que o tom da minha pele. E eu vou aplicar com essa esponjinha, ela é da Real Techniques, e dessa vez ela está seca. Agora com um pincel bem fofinho, eu vou aplicar um pó. É legal que você aplique um pó translúcido, porque ele já é bem clarinho, né? Ele não vai adicionar cor, mas eu só apliquei um normal mesmo. E com um corretivo mais claro, eu vou fazer o triângulo embaixo dos olhos. Eu vou iluminar em cima do nariz, no centro da testa e no queixo. E eu volto com a esponjinha para espalhar todo esse corretivo mais claro. Com essa paleta da Anastasia de contorno, eu vou pegar esse marrom médio e eu vou fazer o contorno do rosto pra ficar com aquela bochechinha de boneca. Então eu começo na orelha e eu vou fazer diferente. Eu subo, quando chega no nariz eu subo e faço essa voltinha. Com a mesma cor, eu faço o contorno da minha testa e do nariz também. É importante que você deixe o nariz bem contornadinho, porque é pra ficar bem de boneca mesmo. Agora eu vou pegar o marrom mais escuro dessa paleta e eu vou dar uma reforçadinha ali nesse traço, mas não tão grosso. Eu só vou fazer mais fininho. É só pra na hora de misturar dar um efeito mais 3D, digamos assim. E outra parte muito importante dessa maquiagem é o queixo bem redondinho que as bonecas de ventríloco têm. Agora eu volto com a esponjinha e começo a espalhar todas as linhas que eu fiz. Olha que legal a diferença que já fez. Na parte do queixo, é importante que você esfume pra cima, porque isso vai criar aquela sombrinha e vai parecer que o queixo é bem maior. Depois de esfumado, eu volto com aquele marrom mais escuro e eu vou dar um pouco mais de ênfase pra ficar mais marcadinho ainda. Agora eu esfumo o nariz também, sempre com a mesma esponjinha. E agora nós vamos fazer as bochechinhas rosadas de boneca. Eu vou pegar esse coralzinho da mesma paleta, e eu pego com a esponjinha e eu vou dando batidinhas bem na maçã, bem no topo, onde levanta. Você faz um biquinho e sorri ao mesmo tempo, e aí vai levantar a maçãzinha. É aí que você aplica o blush bem de boneca. E não esquece de esfumar muito bem, porque isso vai criar um efeito de plástico. Agora eu vou usar essa pastinha da NYX, que na verdade é um primer, e eu vou usar ela para iluminar um pouco mais alguns pontos, como o topo do nariz, o queixo para criar esse efeito de bolinha, né? E também embaixo dos olhos.
Com a mesma pastinha e um pincel para aplicar corretivo, eu vou fazer uma linha bem grossinha embaixo dos meus cílios inferiores. Isso vai fingir que o nosso olho é maior, então eu vou desenhar como se continuasse sendo o branquinho do meu olho. Com um pincel chanfrado bem fininho e uma sombra preta, eu vou desenhar embaixo desse branquinho que a gente fez e eu vou fingir que é a minha linha d'água. Depois disso eu vou criar uma linha e vou subir em direção à sobrancelha, como se eu fosse fazer um delineado gatinho, só que bem fora do meu olho, porque eu vou criar mesmo um olho bem maior. E como vocês podem ver, eu deixo a parte de dentro do delineado vazia, eu não preencho de preto, porque depois eu venho com esse pincelzinho pequenininho e pinto de branco com a mesma pasta. Com esse pincel chanfrado um pouquinho mais gordinho e sem nada, limpo, eu venho esfumando para criar uma dimensão no olho. E agora eu pego um marrom bem clarinho e eu vou ajudar a esfumar também. Uma esfumadinha com pincel limpo para deixar mais natural. E agora eu vou criar um côncavo novo, porque eu não tenho, vocês sabem disso, mas eu vou criar um acima do que seria o meu côncavo, pra criar esse efeito de olho grandão, assim, dar uma dimensão mesmo. E depois eu esfumo bastante, usei um marrom escuro. Nas sobrancelhas eu vou aplicar uma sombra preta mesmo, que é pra ficar bem de desenho. E aí eu vou reforçando a sobrancelha até ficar o formato que eu acho legal. Agora vamos à parte mais legal, os cílios postiços. Eu vou usar 2 pares. E o primeiro eu vou colar bem naquela linha preta onde a gente criou. E eu vou virar ele ao contrário, pra ele ficar parecendo que é cílio inferior mesmo. E é legal que você use um cílio bem grandão e grosso, assim. Só que eu só tinha esse, o outro ele é mais fininho. Então, aí eu aplico na linha superior também. Esse de cima é mais fininho. Era melhor que ele fosse maior, mas eu não tinha, então eu usei esse mesmo. E aí, pra reforçar, eu peguei uma sombra preta e um pincel chanfrado fininho e fui criando uns cílios só no final, assim, pra dar esse efeito mais de boneca, já que os meus cílios não eram tão fortes e não eram tão dramáticos, digamos assim. Agora nós vamos fazer as linhas da boca da boneca de ventríloco e eu uso um pincel mais gordinho, chanfrado, e uso um marrom e faço as linhas e também no meio da minha boca. E depois eu venho com um pincel bem mais fino e com um preto e faço no meio do marrom. E agora pra criar efeito eu pego aquela pastinha branca e pinto as laterais da linha. Pra boca, eu acho que você pode usar a cor de batom que você quiser, mas eu optei por usar vermelho porque eu acho que fica mais boneca. E aí eu faço uma boca bem mais estreita. O batom que eu tô usando é o Amsterdã da NYX. Com a mesma pastinha branca, eu dou umas batidinhas com o dedo mesmo no centro do lábio pra criar um efeito mais degradê. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que gostem. Por favor, se inscrevam no meu canal e acessem o meu blog. Um beijão e até a próxima!